vai ser pelo menos uns 8-1, não, 8-1 demais, mas uns 6. Acho que vai ser o Abandano 2.0. Tô sentindo esse clima. Imagina você tá embaixo da torcida do Flamengo, tá ligado? Teu time tomando 1, 2, 3, 4, 5, porra, 6. Aí, O que precisa acontecer para uma torcida abandonar seu time no meio do jogo? Não tô falando de ir embora mais cedo para evitar trânsito. Tô falando de fugir, de não aguentar assistir. Isso aconteceu 2 vezes na história do futebol brasileiro. 2 vezes no mesmo clássico. 2 vezes com a mesma vítima. 1943. General Severiano. A torcida do Vasco fugiu. 2024. Maracanã. 81 anos depois, a torcida do Vasco fugiu de novo. E nas 2 vezes foi o mesmo algoz. Nas 2 vezes foi o mesmo massacre. Nas 2 vezes foi o Flamengo que fez a torcida rival desistir do próprio time. 6-2 em 1943. 6-1 em 2024. 2 das maiores humilhações que o futebol brasileiro já viu. Hoje você vai descobrir todos os detalhes dessas 2 goleadas históricas. Você vai entender por que a torcida não aguentou ficar. Você vai ver como o Flamengo não apenas venceu, mas destruiu o rival de uma forma que marcou gerações. E no final você vai entender uma verdade simples. Tem humilhação que a torcida até aguenta, mas tem humilhação que dói tanto que você precisa sair do estádio. E isso aconteceu 2 vezes. Vamos lá. 3 de outubro de 1943. General Severiano, Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco se enfrentam pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. Mas esse não é um clássico qualquer. É o jogo que pode definir o bicampeonato rubro-negro e pavimentar o caminho para o primeiro tricampeonato da história do clube. O Flamengo daquele ano era uma máquina. Um time que tinha nomes que entrariam para a eternidade do futebol brasileiro. Zizinho, o maestro, o cérebro do time. Domingos da Guia, o gigante da zaga. Considerado por muitos o melhor zagueiro brasileiro de todos os tempos. Perácio, o atacante implacável. Pirilo, o artilheiro frio. Vevé, o ponta esquerda de chutes violentos. E a linha média que seria lendária: Biguá, Bria e Jaime. Em 18 jogos naquele campeonato, o Flamengo tinha a defesa menos vazada de todo o torneio. Apenas 18 gols sofridos. Para você ter uma ideia, o Fluminense, que vinha em segundo, tinha tomado 31. O Vasco 38. Era um time quase impenetrável. Mas o Vasco que chegava a General Severiano naquele dia não era qualquer Vasco. Os cruz-maltinos vinham embalados. 5 vitórias seguidas, 24 gols marcados nessa sequência. No ataque, lançavam Djalma, Lelé, Isaías, Ademir e Chico, a base do que viria a ser chamado de Expresso da Vitória. O estádio estava lotado. A tensão era palpável. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. O primeiro tempo foi estudado, cauteloso. O Flamengo dominava a posse e trocava passes, mas o Vasco se defendia bem. As 2 equipes se respeitavam. Até que aos 39 minutos, Vevé recebeu um cruzamento da direita, tirou o zagueiro Figliola da jogada, abriu na esquerda, driblou Rubens e ficou frente a frente com o goleiro Oncinha. Esperou o arqueiro cair para um lado e tocou no outro. 1-0, Flamengo. O intervalo chegou. O Vasco ainda tinha esperanças. Perder de 1-0 era aceitável. Mas o que aconteceu no segundo tempo foi algo que ninguém em General Severiano estava preparado para ver. Aos 2 minutos da etapa final, Perácio apanhou uma rebatida mal feita do zagueiro Raffanelli e acertou um petardo de cerca de 30 metros, bem no ângulo. 2-0. O goleiro Oncinha nem se mexeu. 1 minuto e meio depois, numa indecisão bizarra entre o goleiro Oncinha e o zagueiro Rubens, os dois se chocaram. A bola sobrou limpa para Perácio, que só empurrou para as redes. 3-0, o Vasco desmoronava. Aos 20 minutos, Pirilo se aproveitou de mais um vacilo da defesa vascaína 4 a Chiro. Agora não era mais um jogo, era um massacre. E o Flamengo não tinha piedade. 2 minutos depois, Perácio entrou driblando na área e rolou para Pirilo anotar o 5º gol rubro-negro. 5-0, 22 minutos de segundo tempo, 5 gols. A defesa do Vasco tinha virado um fantasma. Lelé ainda descontou para o Vasco, tentando salvar a honra. 5-1. Mas então veio o Zizinho. O maestro recebeu de Jaime e bateu da marca do pênalti para fazer o 6º gol do Flamengo. 6-1. Lelé voltaria a diminuir, fazendo o 2º do Vasco. 6-2. Oncinha ainda evitaria que Jacir e Bria marcassem o 7º do Flamengo. Mas não importava mais. O placar já estava gravado na história. E foi nesse momento, com um placar em 6-2, que aconteceu algo inédito. Algo que Mário Filho, o maior cronista esportivo da época, registrou em sua coluna no Jornal dos Esportes com uma frase que ecoaria por décadas. A torcida do Vasco já abandonava General Severiano. Não foi uma saída protocolar.
Não foi o esvaziamento natural do fim de jogo, foi uma fuga. A humilhação era tamanha que os torcedores vascaínos não conseguiam mais assistir. Ver o Flamengo fazendo o que queria, marcando quando queria, humilhando o time no próprio estádio era demais. E eles foram embora. A maior goleada da história do Clássico até aquele momento. E mais do que isso, foi a goleada que praticamente entregou o título ao Flamengo. Os rubro-negros afastaram de vez o Vasco da disputa e caminhavam para o bicampeonato, que viria uma semana depois com outra goleada, de 5-0 sobre o Bangu, na Gávea. Zizinho, em sua autobiografia anos depois, descreveria aquela campanha de 1943 como a menos difícil do tricampeonato. O time estava no auge, a defesa era impenetrável, o ataque era letal. E naquele 3 de outubro, o Flamengo não apenas venceu, ele destruiu, ele fez a torcida rival desistir. Essa goleada entrou para a história 6-2, a maior humilhação que o Vasco havia sofrido nas mãos do Flamengo. E esse recorde durou 81 anos, 81 temporadas. Gerações inteiras de torcedores nasceram, cresceram e envelheceram sem ver uma goleada maior no Clássico. O 6-2 de 1943 parecia intocável, parecia eterno. Até que em 2024, num domingo de junho no Maracanã, o Flamengo fez algo ainda pior. E dessa vez, o mundo inteiro estava assistindo. Dessa vez, as câmeras captaram tudo. E dessa vez, a fuga da torcida vascaína foi ainda mais dolorosa. Porque se em 1943 foi histórico, em 2024 foi apocalíptico. 2 de junho de 2024, Maracanã, Rio de Janeiro. 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. 81 anos depois daquela tarde histórica em General Severiano, Flamengo e Vasco se encontram novamente. E desta vez, o mundo inteiro está assistindo. O Vasco chega para o Clássico com uma novidade. Álvaro Pacheco, técnico português, está fazendo sua estreia no comando da equipe. É o primeiro jogo dele à frente do Cruz Maltino. E que estreia seria essa? Do outro lado, o Flamengo de Tite. Um time repleto de estrelas. Pedro, o artilheiro implacável. Arrascaeta, o mestre uruguaio. Gabigol, o ídolo da torcida. Everton Cebolinha, Bruno Henrique, David Luiz. Um elenco milionário montado para dominar. O Maracanã está lotado. As duas torcidas cantam. As câmeras de todo o Brasil estão ligadas. É domingo à tarde, é clássico. É Flamengo e Vasco. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Flamengo tem a posse como sempre. Troca passes no campo de ataque. Pressiona. Mas aos 8 minutos, o Vasco cruza uma bola na grande área rubro-negra. Vegetil, centroavante argentino, pega de voleio. A bola explode no canto. Rossi. Não tem chance. 1-0, Vasco. O Maracanã explode. A torcida vascaína comemora como se fosse um título. Provocam os rubro-negros nas arquibancadas. Cantam, pulam. O técnico Álvaro Pacheco comemora sua estreia com um gol. 8 minutos de jogo, Vasco na frente. Parecia o início de uma tarde perfeita para os cruzmaltinos, mas eles não sabiam o que estava por vir. O Flamengo começa a pressionar, troca passes, busca espaços. A defesa do Vasco se fecha, aguenta, até que aos 27 minutos, Arrascaeta ganha uma dividida com Maicon e a bola sobra para Everton Cebolinha. O camisa 11 acerta um chute de primeira de voleio no canto. Sem chance para Léo Jardim. E a virada veio logo em seguida. 5 minutos depois, escanteio curto. Cebolinha mostra habilidade, entra na área driblando a marcação e cruza na medida. Pedro, o artilheiro, escora de peito para o fundo da rede. 2-1 Flamengo. Maracanã vibra. A torcida vascaína silencia, mas o primeiro tempo ainda não tinha acabado. Aos 42 minutos, Via dá um lançamento lindo para Gerson, que ganha na dividida e fica livre na esquerda da área. Ele solta a bomba. Léo Jardim faz boa defesa e coloca para escanteio. Cebolinha vai para a cobrança e bate na área. David Luiz pega de primeira. Do 1-1 aos 42 minutos do primeiro tempo, 3 gols. O Vasco, que estava ganhando, provocando, comemorando, agora perdia de 3-1. E o pior ainda estava por vir. Nos acréscimos, após consultar o VAR, o árbitro expulsa o zagueiro João Vitor por falta dura em De La Cruz, cartão vermelho. O Vasco terá que jogar todo o segundo tempo com 1 a menos, perdendo de 3-1 contra o Flamengo, no Maracanã. Álvaro Pacheco vai para o intervalo sabendo que sua estreia tá virando um pesadelo, mas ele ainda não tinha visto nada. O segundo tempo começa, o Flamengo pressiona, domina completamente. E aos 5 minutos da etapa final, Pedro domina com estilo e dá um lançamento por cima da defesa cruzmaltina. Arrascaeta fica cara a cara com Léo Jardim. Dá um toquinho para tirar do goleiro. Maracanã delira. E a torcida do Flamengo começa a fazer olé. Isso mesmo, olé.
A cada passe rubro-negro a torcida grita: olê, 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 olá. A humilhação já não é mais só no placar, é técnica, é moral, é psicológica. E é nesse momento que começa a acontecer. As arquibancadas vascaínas começam a esvaziar. Não é o fim do jogo, é o meio do segundo tempo. Mas os torcedores do Vasco não aguentam mais. Levando 4-1 com 1 a menos. Vendo o rival fazer olé no Maracanã, eles começam a ir embora. Aos 27 minutos, Arrascaeta pega a bola na intermediária e faz uma jogada de cinema, dribla um marcador, dribla 3 e rola para Bruno Henrique, que bate com categoria no canto esquerdo de Léo Jardim. Agora a debandada é geral. As arquibancadas vascaínas estão quase vazias. Faltam ainda quase 20 minutos de jogo, mas a torcida do Vasco não consegue mais assistir. É dor demais, é humilhação demais. Eles vão embora, abandonam o time, abandonam o estádio, fogem. E aos 43 minutos, Wesley arranca pela direita e cruza rasteiro para dentro da área. Lá está ele, Gabigol, o camisa 99. Ele só completa para as redes. 6-1. O artilheiro beija o escudo do Flamengo. A torcida rubro-negra canta sozinha no Maracanã, porque do lado vascaíno não há mais ninguém. 6-1. A maior goleada da história do clássico Flamengo e Vasco superou o 6-2 de 1943, 81 anos depois. O Flamengo conseguiu fazer algo ainda pior com o rival. E dessa vez, tudo foi registrado. Todas as câmeras, todas as redes sociais, todos os olhares do país. O jogo termina. O Maracanã está tomado pela torcida do Flamengo. As arquibancadas vascaínas estão desertas, vazias, abandonadas. Os torcedores que ficaram até o fim, pouquíssimos saem de cabeça baixa, derrotados não só no placar, mas na alma. A internet explode #6amday, o dia do abandono. É assim que a goleada fica conhecida. Porque não foi só uma derrota. Foi a derrota que fez a torcida desistir. A derrota que fez a torcida fugir do próprio time. Antes da metade do segundo tempo, as arquibancadas cruz-maltinas já estavam vazias. Eles não aguentaram ver. Álvaro Pacheco teve a pior estreia possível. 6-1. Vasco começou ganhando, provocando, comemorando e terminou sendo abandonado pela própria torcida. O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Mas mais do que isso, o Flamengo gravou seu nome na história. Porque 81 anos depois de fazer a torcida do Vasco fugir de General Severiano, o Flamengo fez a torcida do Vasco fugir do Maracanã. 81 anos depois de aplicar 6-2, o Flamengo aplicou 6-1. 81 anos depois, a história se repetiu. Mas dessa vez, foi ainda pior. 2 épocas, 2 estádios, 2 goleadas, mesma vítima, mesma algoz. 1943, General Severiano. Flamengo 6, Vasco 2. A torcida cruz-maltina abandonou o estádio. Não aguentou ver a humilhação até o final. Mário Filho registrou nas páginas do Jornal dos Esportes. A torcida do Vasco já abandonava General Severiano. 2024, Maracanã, Flamengo 6, Vasco 1. A torcida cruz-maltina abandonou o estádio. Antes da metade do segundo tempo, as arquibancadas estavam vazias. As câmeras registraram tudo. O mundo inteiro viu. O dia do abandono, 81 anos de diferença. 81 temporadas, 3 gerações de torcedores, mas a dor foi a mesma. A humilhação foi a mesma. E a reação foi a mesma. Fugir. O Flamengo não apenas venceu essas 2 partidas. Ele aniquilou de tal forma que a torcida rival não conseguiu ficar. Porque existe derrota que você aguenta. Derrota de 1-0, do 2-0 até de 3-0 você fica, torce, sofre, mas fica. Mas 6-2, 6-1, vendo seu time sendo humilhado, destroçado, ridicularizado, vendo o rival fazendo olé, marcando quando quer, brincando em campo, tem dor que a torcida não aguenta assistir. E foi isso que aconteceu 2 vezes na história. 2 vezes no mesmo clássico. 2 vezes o Flamengo causou uma dor tão profunda que a torcida do Vasco preferiu ir embora. Preferiu não ver, preferiu abandonar. 6-2 em 1943, 6-1 em 2024. 2 goleadas que entraram para a eternidade. 2 goleadas que o Vasco jamais vai esquecer. E que o Flamengo sempre vai celebrar. Se você curtiu essa história, se inscreve no canal, deixa o like e me conta aqui nos comentários qual dessas 2 goleadas foi mais humilhante. A de 1943, que criou o precedente, ou a de 2024 que superou a história e fez o mundo inteiro assistir ao abandono ao vivo. Eu sou o Gringo Flamenguista e a história do maior clube do mundo continua sendo escrita. Até a próxima.